Vamos lá então, pessoal, para a 14ª questão dos vídeos, a questão de número 39, da prova dos biomédicos do concurso da CETESB de 2009. A respeito da estrutura de proteínas, é correto afirmar que, letra A, interações hidrofóbicas são importantes para a manutenção da conformação nativa de proteínas globulares solúveis em água. Letra B, proteínas com diferentes sequências primárias não podem apresentar os mesmos tipos de estrutura secundária. Letra C, na desnaturação térmica de proteínas ocorre a perda da estrutura primária. Letra D, a formação de uma ponte de sulfeto em uma proteína requer que os dois resíduos de cisteína participantes sejam subsequentes, adjacentes um ao outro na sequência primária da proteína. Letra E, proteínas fibrosas raramente apresentam estrutura secundária regular. Então vamos analisar todas as alternativas aqui e ver qual que é a correta e qual que é a errada. Letra A. As interações hidrofóbicas são importantes para a manutenção da conformação nativa de proteínas globulares solúveis em água. Isso está certo. Por quê? Bom, proteínas globulares, elas internalizam os seus grupamentos hidrofílicos na forma de alfa-hélice, né, e expõem os seus grupamentos hidrofóbicos. Então imagina o seguinte, se uma proteína globular está em água, os grupamentos hidrofóbicos que estão externalizados, a água ela vai empurrar esses grupamentos, porque eles vão tentar se afastar. E o fato deles tentarem se afastar, isso vai forçar cada vez mais a estrutura das alfa-hélices. Forçando essa estrutura, ela se mantém mais estável. Então, a interação hidrofóbica externa de uma proteína globular faz com que as interações hidrofílicas presentes na estrutura da alfa-hélice se forcem e se mantenham mais rígidas. Então, por isso que as interações hidrofóbicas elas são importantes para a manutenção da estrutura de proteínas globulares solúveis em água, porque ela vai forçar as estruturas e impedir que elas se desfaçam. Então a letra A está correta. Letra B. Proteínas com diferentes sequências primárias não podem apresentar os mesmos tipos de estrutura secundária. Negativo. As alfa-hélices e as folhas betas elas podem ser formadas por vários tipos de aminoácidos diferentes. Tudo vai depender das interações dos seus grupamentos químicos. Mas o fato de não serem os mesmos aminoácidos para formar a mesma alfa-hélice, isso não significa que ela vai deixar de ser formada. Tudo depende das interações entre os aminoácidos. E podem ser aminoácidos diferentes formando a mesma estrutura secundária. Então a letra B está errada. Letra C. Na desnaturação térmica de proteínas ocorre a perda da estrutura primária. Não. A desnaturação térmica ela promove a perda das estruturas, se tiver quaternária, terciária e secundária. A estrutura primária ela se mantém. A única maneira de se quebrar a estrutura primária de uma proteína é com hidrólise forte a baixos pHs e altíssimas temperaturas ou utilizando proteases. Então a letra C também está errada. Letra D. A formação de uma ponte de sulfeto em uma proteína requer que os dois resíduos de cisteína participantes sejam subsequentes, adjacentes um ao outro na sequência primária da proteína. Negativo. Uma cisteína pode estar muito longe da outra, porém, se essa sequência ela conseguir se dobrar e essa dobra da proteína permitir que as duas cisteínas se encontrem, pode promover a ligação aí de uma ponte de sulfeto entre duas cisteínas. Um caso clássico, um exemplo super clássico disso é a insulina. As cisteínas da insulina se ligam, só que elas não estão adjacentes uma à outra, e sim bem distantes uma da outra. Mas o dobramento da proteína permite que elas interajam entre si e promova a ligação por uma ponte de sulfeto. Então a letra D também está errada. Letra E. Proteínas fibrosas raramente apresentam estrutura secundária regular. Negativas. Proteínas fibrosas, para elas apresentarem a estrutura delas, elas têm que ter uma constância de aminoácidos e eles têm que se repetir como se fossem tândens, né? Então, assim, tem 4 aminoácidos específicos e eles vão se repetindo ao longo da cadeia. E isso acontece para a proteína assumir uma forma de filamento, né? E proteínas fibrosas e filamentosas, a estrutura secundária delas é altamente regular. Ou é só alfa-hélice, ou é só folha beta, ou estruturas globulares, né? São bem regulares, bem delimitadas. Elas não são proteínas que têm uma estrutura secundária ou terciária bem variável. Então, proteínas fibrosas, elas apresentam estrutura secundária regular. Ou ela só é alfa-hélice de uma ponta a outra, ou ela só é folha beta de uma ponta a outra. Então, a letra E também está errada.
Então a resposta correta dessa questão é a letra A. Interações hidrofóbicas são importantes para a manutenção da conformação nativa de proteínas globulares solúveis em água. Beleza? Daqui a pouquinho a gente continua. Até já!